Bom, hoje nós vamos falar sobre o jejum. O jejum é um assunto bastante conhecido, mas, porém, se a gente for aprofundar num estudo acerca do jejum, vai surgir bastante polêmica. É um assunto que é bastante complicado. E tenho observado que está havendo muita manipulação acerca do jejum. Então nós vamos aprender hoje nas Escrituras como fazer um jejum agradável, para que o nosso Criador venha receber este jejum. Nós vemos que, por exemplo, a cidade de Nínive, quando recebeu a pregação através de Jonas, nós podemos observar que eles apregoaram um jejum por toda a cidade, até os animais. Eles obrigaram os animais a jejuar. E então Deus não destruiu aquela cidade devido todo o reconhecimento que tiveram, atenderam a palavra que foi anunciada. Mas a questão que a gente fica perguntando é: foi o jejum de ficar sem comer nada, que aplacou a ira do Criador? Ou foi o arrependimento? Há, porventura, base nas Escrituras, o nosso Criador, ele mandando alguém jejuar, ficar um período sem comida, para que você possa receber uma bênção, ou que seja qualquer tipo de benefício vindo da parte dele? O jejum, de abster-se, porque a tradução da palavra jejum é essa, é abster-se, é privar-se. No caso de comida, é abster-se da comida. Então nós vemos isso na Escritura, o nosso Criador pedindo que nós venhamos a fazer esse tipo de jejum. Apesar de os profetas, as pessoas, homens importantes, jejuaram. Daniel, por exemplo, jejuou, ele tinha o costume de estar jejuando sempre. Nós vemos que o nosso Salvador também fez um jejum tremendo, aparentemente aqui um jejum de 40 dias. E eu quero ver uma curiosidade aqui para mexer um pouco mais com a nossa curiosidade. No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, é o texto onde fala que o nosso Salvador, ele foi conduzido pelo Espírito do Pai para o deserto. Vamos ver como exatamente está escrito. Vamos ver se tem algo aqui estranho ou não tem. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então nós já vemos o objetivo dele ser conduzido para o deserto: ser tentado pelo tentador, pelo inimigo. O versículo 2: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Aqui que está uma grande curiosidade. Qualquer pessoa, se ficar pelo menos 3 dias sem comer nada, ele vai ter fome. E fome tremenda. Mas aqui diz que ele ficou 40 dias depois. Observe bem, depois, não foi durante os 40 dias. Depois ele teve fome. Eu observei isso em várias versões. Tem umas que está mais claro ainda. Diz: depois disto teve fome. Não é estranho? Como uma pessoa vai ficar 40 dias, 40 noites sem comer nada e vai ter fome depois desses 40 dias, 40 noites? Não é algo para a gente pensar um pouquinho e refletir que tipo de jejum aqui ele estava fazendo?
Se a gente traduzir a palavra no sentido original dela, aí a gente vai começar a entender que ele não estava ali abstendo totalmente sim, de comida, por exemplo. Ele estava abstendo-se de muita coisa. Ele estava num local para consagrar-se. Ele estava separando ali de tudo que era material, ele estava se separando. Ele estava tendo um período ali de abstinência, né? Agora a gente não sabe aqui ao certo, pelo que está escrito aqui, que ele não comeu absolutamente nada nesse período. Porque fica meio difícil uma pessoa ficar 40 dias e 40 noites e obter fome depois disso. Né? Com certeza no segundo dia, né, a gente já está bastante, né, baqueado. Né? Isso é o normal. Eu só estou chamando, né, essa curiosidade. Agora vamos observar uma ordenança que ele fez. Lá no capítulo 17, no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 17. Versículo 21. Mas esta casta de demônio não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Essa raça, essa qualidade de demônio, né, que os discípulos estavam tentando expulsar, aquela raça de demônio não pode ser expulsa a não ser pela oração e pelo jejum. Agora, se você traduz essa palavra sempre que ela aparece, jejum, é abstinência de tudo aquilo que é carnal, de tudo aquilo que é pecaminoso. O que é que dá mais poder ao ser humano quando se trata nas coisas espirituais? É o passar fome? Ou é a autoridade que você tem porque você foge do pecado, você se santifica, você se abstém das coisas do mundo? O que é que te traz realmente a autoridade? É o simples passar fome? É isso que vai resolver a situação? Será que é isso que o nosso Salvador estava dizendo? Que se você não ficar um dia sem comer, 2 dias, 3 dias sem comer, você não vai ter autoridade para expulsar um demônio? Será que é exatamente isso que ele está dizendo? Ou que ele está dizendo para você ser uma pessoa realmente de oração, que fala com o Criador, mas você se abstém das coisas pecaminosas? Você se abstém daquilo que te contamina? Aí já nós vamos começar então a entender Atos capítulo 10, versículo 30. E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. Estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. Ele estava orando e estava em jejum. Pode ser que aqui ele estava jejuando mesmo, de ficar sem comida, nesse caso. Mas o que nós queremos é um texto, alguns versículos, que nos mostra que o nosso Criador está pedindo que você passe um período sem comida, sem comer nada, para que Ele possa te abençoar. Né? Esse é o objetivo maior. Que tem muitas pessoas aqui na Escritura que jejuou realmente, ficou sem comida? Tem. Está cheio. Tá para todo lado. Mas a questão é, o nosso Criador estava aprovando ou não estava aprovando? Vamos ver Joel. Joel capítulo 2,
versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Parece que aqui agora, sim, agora o nosso Criador aqui mandou agora jejuar. É ou não é? Parece ser uma ordenança aqui direta. Olha, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Por que jejuns aqui está no plural e choro está no singular? Porque jejuns, abstinência, não é uma coisa só. A abstinência tem várias coisas que nós nos abstemos. Tem várias coisas que nós nos privamos daquilo para obedecer os mandamentos. Então nós vemos que jejuns aqui é uma privação. Você passar uma privação de várias coisas para que você não venha ferir os mandamentos, não venha violar os mandamentos que nos foram colocados. Vamos ver realmente que tipo de jejum que o nosso Criador pede. Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58, versículo 5 ao 7. Vamos meditar. Seria esse o jejum que eu escolheria? Por que ele disse escolheria? Porque o homem já havia escolhido o tipo de jejum que ele ia fazer. Ou seja, o homem aqui não deu chance para o Criador escolher, de determinar. Falou, eu quero esse tipo de jejum. Por isso que ele está dizendo que eu escolheria que o homem um dia aflige a sua alma, ou seja, vai passar fome, né? Vai se atormentar, e que incline a sua cabeça como um junco, e estenda debaixo de si saco e cinza. Chamaria tu isso jejum, e o dia aprazível ao Senhor? Ou seja, você ficar passando fome, não encontrou? 58 o quê? Isaías 58, versículo 5 ao 7. Vocês chamam isso de jejum que vocês estão fazendo? Ficar passando fome? Ficar fazendo sacrifícios? Esse é o tipo de jejum que eu escolhi? Porventura, não é esse o jejum que eu escolhi? Agora ele vai dizer qual foi o jejum que o nosso Criador escolheu. O tipo de jejum que ele gosta. Que soltes as ligaduras da impiedade. Primeira coisa, você não fique preso à impiedade. O que significa a palavra ímpio? Ímpio significa aquele que não serve ao Criador. São todo aquele que não dá importância aos mandamentos, não obedece às Escrituras, não se preocupa em fazer a vontade do Criador. Esse é o ímpio. Mas que você se desprenda disso. É isso que ele está falando. Quer jejuar de forma agradável? Esse é o jejum que ele escolheu. Procure ser um servo do nosso Criador e não um ímpio. Aí nós já vamos começar a entender o que ele realmente quer. Que desfaça as armaduras do jugo. Tudo aquilo que é jugo, tudo aquilo que é fardo, tudo aquilo que não foi ele que colocou, você tem que desprender, você tem que se soltar de tudo isso e ficar unicamente com aquilo que ele nos deu.
e que deixes livres os quebrantados e despedace todo o jugo. Ou seja, não procure não oprimir ninguém, procure não aproveitar-se de ninguém, procure não explorar de ninguém. Ou seja, tudo isso é privação. Tem muitas pessoas que não se dão bem na vida aproveitando do próximo, aproveitando das pessoas. Então jejue disto, é isso que ele está falando. Jejue disto. Procure não oprimir ninguém, não desfalcar ninguém, não dê prejuízo para ninguém. Seja justo. Esse é o jejum. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Ora, o jejum que ele escolheu na área de alimento, de abster-se de alimento, não é aquele que você tem lá, né, em depósito, lá na sua despensa, a comida lá, que você fica sem comer hoje, mas você tem ela para amanhã. Você tem uma feira bem montada dentro da sua casa, aí você jejuma um dia, jejuma 2 dias, mas o mantimento está lá guardado. Você não absteu-se coisa nenhuma desse alimento. Agora, se você pega esse alimento e dá para quem tem fome, aí você fez um jejum. Aí você absteu-se daquele alimento, porque você tirou de você e deu para quem não tinha nada. Olha só o jejum na área de alimento que o nosso Criador escolheu. Em vez de você deixar, por exemplo, para almoçar às 6 horas da tarde, faça um bom prato e dê a alguém que não tem nada para comer nesse dia. Esse é o jejum agradável ao nosso Criador. E que recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo o nu, o cubras. E não te escondas da tua carne. Esse é o jejum. Que você passe a amar mais o seu próximo. Contribua com o seu próximo, ajude o seu próximo. Esse é o jejum que ele recebe. Não é o de passar fome. Não é de deixar de comida. De forma nenhuma. O jejum que ele escolheu para nós é aquele o qual você tira de você e dá ao seu próximo. Esse é o jejum que ele escolheu. Mas o homem escolheu outro tipo de jejum. O homem tomou um caminho diferente. Vamos ver um outro versículo interessante. Zacarias, capítulo 7. Zacarias, capítulo 7, versículo... Vamos começar do versículo 1 até o 11. Vamos estudar, o texto todo. 11. Zacarias 7, vamos ler do versículo 1 até o 11. Depois você, com prazo, lê todo o capítulo. É um capítulo até pequeno, não é grande. A epígrafe aí da leitura, já deixa bem claro, o jejum que não agrada a Deus. Portanto que está bem explícito. E aconteceu, pois, no ano 4º do rei Dário, que a palavra do Senhor veio a Zacarias, no dia 4º do 9º mês, em Quisleu, quando de Betel foram enviados Sazerezer e Regem-Meleque e os seus homens para suplicarem a favor do Senhor. Disseram os sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: chorarei eu no 5º mês, separando-me, como eu tenho feito há tantos anos? Nós vemos aqui que ele já está já mudando a sua forma de jejuar. Vocês acham que eu vou fazer dessa forma, como eu tenho feito todos esses anos? Ele já tinha recebido da parte do nosso Criador a forma correta. Versículo 4 diz:
Então a palavra do Senhor dos exércitos veio a mim, dizendo: fala a todo o povo desta terra. Olha só, não só para Israel, mas para todo o povo que está sobre a terra, para toda a terra, para todas as nações. Todo mundo tem que saber disso. Essa é a vontade do Criador, que todos venham saber. E aos sacerdotes, dizendo: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, jejuaste vós para mim, mesmo para mim? A pergunta que o nosso Criador está fazendo. Tanto jejum que vocês já têm feito, vocês têm feito realmente para mim? Ou quando comeste e quando bebeste, não foi para vós mesmo que comeste e bebestes? Olha, quando vocês comem para vocês. Agora, quando vocês passam fome, diz que é para mim, né? É um questionamento aqui da parte do Criador. O versículo 7. Não ouviste vós a palavra do Senhor, que o Senhor pregou pelos ministérios dos profetas precedentes, quando Jerusalém estava habitada e quieta, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados? Ou seja, o Senhor está dizendo: eu já tenho falado, eu já tenho dito, eu tenho usado os profetas. Ou seja, não foi só Isaías, foram vários. Com certeza livros que nem sequer está incluído aqui na Bíblia, chamados livros apócrifos. E também na Nova Aliança também tem este mesmo relato. Não aqui na Bíblia, porque não foi inserido aqui na Bíblia. Mas se você ler a Epístola de Barnabé, lá está falando claramente sobre esse texto, sobre esse tipo de jejum que agrada ao nosso Criador. E a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: e assim falou o Senhor dos exércitos, dizendo: escutai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia cada um com seu irmão. Olha, é isso que me agrada. Não é esse jejum que vocês estão fazendo, não é esse passar fome de vocês. O que vai me agradar é você ser misericordioso, cada um com seu irmão, usar de misericórdia. E não oprimas a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente o mal cada um contra o seu irmão no seu coração. Eles, porém, não quiseram, olha só, escutar, e nem me deram o ombro, e me deram um ombro rebelde, e ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Olha, ficou bem claro que o que o nosso Criador agrada realmente não é que nós venhamos passar fome, que nós venhamos deixar de almoçar, deixar de jantar, para tentar agradar a Ele. Isso não comove Ele, isso não agrada Ele. O que agrada é realmente um amor ao nosso próximo. É você fazer o bem ao seu próximo. É você dar de si para o seu próximo. Esse aí é o jejum, porque isso chama abstinência. Isso chama privar-se também. Por exemplo, se você tem um guarda-roupa lotado e você sabe que alguém não tem nem o que vestir, você vai lá e tira da sua roupa, do seu guarda-roupa e dá para quem não tem, você está abstendo-se, né, de uma roupa e dando para quem não tem. Isso chama jejum. Esse é o jejum que Ele escolheu para nós. Então não é esse jejum que nós fazemos para o nosso próximo, ele tem muita autoridade. Ele nos dá autoridade, nos faz crescer diante do nosso Criador. Só que a religião vai levando sempre pelo lado ritualístico. Pode observar.
tudo para o lado ritualístico e nunca para atingir o objetivo correto. Sempre se apega, né, ao ritual que simboliza, mas nunca que cumpre o símbolo daquele ritual. Então, porque o alvo vai para um outro lado. O que agrada ao nosso Criador? É sacrifício ou é a obediência? Vou fazer uma comparação aqui bastante clara. Por exemplo, existem romeiros, né, em várias partes do nosso país, que vai pagar suas penitências, faz os seus votos, né, sobe escadarias compridas de joelho, fazendo aquele sacrifício. Outros andam dezenas e dezenas de quilômetros para pagar uma promessa, fazendo um sacrifício. Eu pergunto, qual é a diferença de quem jejuma passando fome, mas não observa as Escrituras? Qual que é a diferença desse crente com aquele que vai subir uma escadaria de joelho? Todos dois, porventura, não é um sacrifício de tolo? Não é igualzinho? Não tem diferença nenhuma. Todos dois estão sendo tolo. Sacrifício de inteligente é observar as Escrituras. Quando você observa as Escrituras e procura cumprir, é um sacrifício. Não é fácil. Você está fazendo um sacrifício tremendo. Isso chama jejum, privação. É privar-se de alguma coisa. Você sabe que o mundo tem muitas coisas para oferecer, mas você priva-se daquilo. Você foge daquilo. Você está jejuando. Os irmãos entenderam? Que esse é o jejum agradável ao Senhor. Não é passar fome, porque isso aí Ele não quer. O que Ele quer realmente é que você se santifique, jejue dos desejos da carne e fortaleça o teu espírito. Procura sempre estar cumprindo com as Escrituras, procurando sempre obedecer os mandamentos. Aí você está fazendo um verdadeiro jejum. Amém? Espero que ficou bem claro.